30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá, torcedor rubro-negro! A bola está rolando para mais um episódio do nosso programa 30 Minutos de Flamengo, o podcast semanal do Jornal o Globo dedicado exclusivamente ao Mengão. Pela próxima meia hora, aqui só se fala sobre o mais querido. E o nosso tema de hoje é que depois de ganhar quase tudo em 2019, o Flamengo mudou a forma de atuar no mercado nessa temporada. O principal desafio da diretoria foi não só manter, mas qualificar ainda mais a equipe que já é multicampeã, o que levou à construção de um elenco mais experiente, rodado e com menos espaço para os jovens. Teve a saída do técnico Jorge Jesus e o processo sofreu um baque com a chegada do Domenech Torrent, que vai tentar manter essa filosofia de jogo mais ofensiva, como a gente tem visto nas primeiras rodadas do Brasileirão 2020. E lembrando que a gente está gravando esse episódio aqui após a vitória do Flamengo sobre o Santos por 1-0. E aí, então, nessa última semana, a diretoria anunciou a renovação do meia Diego, de 35 anos até dezembro de 2021, e caminha agora para ampliar o vínculo do goleiro Diego Alves até 2022. Mas nesse período, o Flamengo também perdeu o lateral direito Rafinha, que foi para o Olympiacos, e que já havia também negociado no início do ano o zagueiro Pablo Mari, vendido ao Arsenal da Inglaterra. O clube abriu uma outra linha de negociação e se desfez de jovens que atuaram um pouco nos profissionais, como é o caso do volante Vinícius Souza, do lateral Caio Roque, ambos vendidos ao grupo City, e o do meio-campo Hugo Moura, emprestado ao Coritiba. Outros jogadores sem espaço estão na vitrine para serem negociados, e é isso que a gente vai discutir hoje, não é, Diogo Dantas? Fala, Giovanni, tudo bem? Um abraço aí para todos os torcedores do Flamengo ligados aí no nosso podcast. Pois é, para tratar de todos esses assuntos, nós convidamos o principal executivo do Flamengo atualmente, Desde 2013 no clube, ele já atuou no marketing, já passou pelo cargo de CEO e assumiu no meados do ano passado a função de diretor executivo de futebol. Fez a transição durante a eleição, lidera as principais negociações rubro-negras ao lado do vice de futebol Marcos Braz e também é responsável por esse respaldo ao trabalho do Domenech Torrent. Bruno Spindel, tudo bem, Bruno? Prazer recebê-lo aí. Prazer, Diogo. Prazer, Giovanni. Saudações rubro-negras aí. Um prazer falar com a nação rubro-negra e estar com vocês aqui. Maravilha, Bruno. Então a gente já tem bastante assunto para conversar hoje, Mas a gente queria começar falando sobre essas novas negociações do Flamengo com o Grupo City, Que, para quem não sabe, é claro, o dono do Manchester City na Inglaterra, do New York City nos Estados Unidos, e de outros clubes ao redor do mundo, Em cada país parece que o Grupo City vai tentando marcar sua presença com um clube aqui, um clube ali, e tem a presença também na Bélgica, que é para onde foram esses dois jogadores que a gente mencionou, o Vinícius Souza e o Caio Roque. Pode dar alguns detalhes, então, como é que funciona essa parceria com o Grupo City? O que o Flamengo leva de vantagem nessa parceria, para além da venda dos jogadores? Olha, eu acho que, assim, primeiro de tudo, começou com o interesse deles, pelo Caio, depois pelo Vinícius. O interesse até no Vinícius era um pouquinho mais longo que o do Caio. E aí foram negociações assim, com eles de formato de negócio, de algo que fosse interessante para eles e para o Flamengo, e de um modelo de negócio bem interessante, porque não só o Flamengo tem um retorno financeiro importante de curto prazo, acho que também esportivamente para os atletas é uma escolha que faz sentido para a carreira deles, e aí nesse sentido também o Flamengo continua parceiro do Grupo City nos dois atletas, e pode participar financeiramente do crescimento deles, e até eventualmente, se for o caso, e interessar o Flamengo, ao atleta, ao Grupo City, eles voltarem para o clube, Então acho que é um modelo de negócio, não diria totalmente novo, mas é diferente, e que alinha os interesses do Flamengo, do Grupo City e dos atletas. É esportivamente bom para os atletas, bom para o Grupo City, bom financeiramente para o Flamengo, e é muito mais uma parceria, assim, do que eu diria uma transferência simples, É um modelo interessante. E você vê, Giovanni, o Flamengo ao longo dos últimos anos foi modificando um pouco a sua forma de lidar com a base,
o Bruno está lembrando bem, esse é um momento que o time principal ali está consolidado. Então, realmente, essas peças mais jovens, né, é difícil, né, Bruno, chegar e abrir uma brecha ali para eles. A gente teve o Renier, que jogou um pouco ano passado, com o Jorge Jesus. Nos anos anteriores, o Vinícius Júnior, o Paquetá, e também vendas de Jorge, Felipe Viseu, Jean Lucas, mas com poucos deles assim, tiveram uma trajetória de chegar a jogar uma temporada inteira, muitos jogos, né? Porque o Flamengo já vinha com essa reestruturação financeira, com uma capacidade grande de investimento. Em outros momentos, não. A gente tinha lá, se você lembrar bem, o torcedor sabe, Adrian, Diego Maurício, Mateuzinho, o filho do Bebeto, né? Eles já chegavam para o profissional ali um pouco como solução, então não vingavam, aí o clube acabava não sabendo muito bem se esperava mais, se negociava. Então hoje, né, com essa gestão um pouco mais profissional nesse sentido, já há quase que um plano de carreira, um planejamento mínimo, né, Bruno? Para que o atleta, se ele não tiver como entrar ali na brecha para já atuar e dar esse retorno esportivo e financeiro, ele não está perdido, ele não é um caso perdido, né? Tem, assim, alguns atletas da base que estão... Alguns ou não, acho que tem até bastante, né? Da base que estão no elenco profissional. Tem o César, o Gabriel Batista, o Neneca, Mateuzinho, Ramon, o Lincoln, enfim, com certeza estou esquecendo algum nome aqui, que são muitos, né? E a ideia é cada vez mais integrar a base para os jogadores que, enfim, eventualmente o treinador do time principal necessite utilizar em cima, estejam prontos do ponto de vista técnico, e tático e de ideia de jogo para jogar em cima quando necessário. Então, assim, essa integração ela tá sendo feita, acho que ela vai evoluir bastante ao longo do tempo, né? Teve até um jogo treino com a base semana passada, né? Então, acho que cada vez mais a nossa ideia é aproximar principalmente o sub-20 do profissional, nesse aspecto aí técnico e tático. E também, assim, a gente cuidar dos nossos atletas da base para que eles também possam seguir suas carreiras em outros caminhos, né? Quando isso for interessante para eles e para o Flamengo. Então, acho que não é só um caminho, um único caminho de chegar no profissional do Flamengo e brigar por uma vaga ali. Tem oportunidades, às vezes, que aparecem, que podem interessar o atleta e o Flamengo. E acho que é um julgamento conjunto e a gente está buscando essas outras alternativas que facilita também atrair bons atletas e grandes talentos para a base do Flamengo, ter essas outras alternativas para o futuro deles. A verdade que eu ia falar, né, Bruno, é que também a base do Flamengo está muito em evidência, né? Em 2019, o Flamengo, as categorias de base do Flamengo quebraram recordes de títulos, né? Foram 27 títulos das categorias de base, um recorde que era do ano anterior, que era 21 títulos em 2018. Os garotos estão tendo exposição mais cedo, né? Agora com todos esses títulos, né? Taça OPG, teve a Copa São Paulo de Futebol Júnior e outras categorias, até sub-16, sub-15. Claro que daí não é por falta de qualidade dos jogadores da base que eles não estão tendo espaço no time principal. Mas aí, como o Diogo lembrou, desses jogadores de uns anos atrás, parece que eles entravam no time porque precisava de um jogador que não tinha condição do Flamengo contratar, e agora é o contrário, né? Tem tantos jogadores contratados que realmente não tem espaço para a base, mas, como o Bruno lembrou, realmente tem vários jogadores criados no Flamengo, né? Os garotos do Ninho que estão sim no time titular. No elenco principal, no time principal, exatamente. Acabamos de renovar o Tuller, né? Sim, e bem lembrado. Todos os atletas, uma grande parte dos atletas aqui tem uma história aqui dentro do Flamengo, né? Tô falando do elenco profissional, né? Tem identificação com o clube, com a torcida. Conquistaram títulos aqui, o ano de 2019 sensacional, um ano mágico. O próprio 2020, o Flamengo conquistou praticamente tudo que podia, acho que só não conquistou a Taça Rio, né? E, bom, os títulos que estão em disputa vão terminar em 2021, né? Então são atletas que têm muita história. Eu acho que cada um, assim, o justo é que cada um brigue pelo seu espaço, que joguem os melhores, né?
E eu acho que também o nível do time profissional do Flamengo acaba puxando o nível da base também, o pessoal da base lá, o Mauricinho fazendo um grande trabalho, tanto do ponto de vista de performance, quanto formando atletas para a equipe profissional do Flamengo e para o mercado como um todo, né? Então acho que é uma parte muito importante do trabalho aqui no Flamengo, é o que a base consegue ajudar o clube como um todo e o profissional. Acho que é um ponto bem importante aqui do trabalho. Giovanni, desde a pandemia ganhou forma aí, né? O Flamengo fez uma política ali até de redução do salário de alguns jogadores do elenco principal, né? E de funcionários também. E se eu não me engano, Bruno, você me corrige se eu estiver errado, há um processo ali de enxugamento, né, eu acho, minimamente falando, no elenco principal, que a gente viu aí até a saída do Berrio, né, a colocação do Pires aí numa vitrine com possíveis negociações, com muitas sondagens acontecendo, e aí esses garotos também, um ou outro que o Flamengo viu a oportunidade, né, a gente até o Gumor agora indo para o Curitiba, né, o Vinícius Souza vendido, né, então assim, o time A do Flamengo é muito forte, o time B do Flamengo já é muito forte, então quando você renova com um Tuller, você já pensa, olha, tem ali os zagueiros titulares, mas se precisar o Tuller vai entrar e vai dar conta, já tem, né, bastante conceito aí dentro do Flamengo, mas assim, sabendo que o time A e o time B são muito fortes, ali de repente aquela galera que tá treinando ali naquele campo 4 ali, sobrando um pouquinho, de repente você já vê que pode dar uma enxugada, né, até para o atleta ter mais rodagem, eventualmente se não faz muito parte dos planos, no caso do Berrio, o Flamengo chega num acordo, né, que seja bom para o atleta e para o clube, então acaba nesse processo de qualificação, né, Bruno, a coisa ficando num sarrafo mais alto e um enxugamentozinho para você poder investir mais no futuro, né? Eu acho que assim, o enxugamento, não sei se é a palavra certa assim, mas a quantidade de atletas aqui no profissional tem que ser a quantidade adequada para que eles possam absorver as ideias de jogo, treinamento, possam estar todos em condição ideal de jogo, né? Então acho que é essa que é a ideia, né? De ter um elenco do tamanho suficiente para ter a qualidade, a intensidade, absorver as ideias e poderem estar todos em ritmo de jogo para enfrentar a temporada que é duríssima. E a consequência disso é que acaba abrindo, ao contrário, né? Acaba abrindo mais espaço para a base. Enquanto você tem algum problema, precisa completar treino, precisa fazer um jogo treino, precisa de alguém em cima, de alguma posição, algum jogador que levou cartão ou que teve alguma lesão, algum negócio, alguma coisa desse tipo, o atleta da base precisa estar pronto para suprir essa necessidade que o treinador do principal venha a ter em algum momento. E aí pronto quer dizer a categoria, o 20 está integrado ao profissional nas ideias, nas propostas e que se tenha conhecimento dos atletas. Então, assim, de novo, essa integração aí está sendo feita e acho que vai ser muito importante para o Flamengo esse ano e no futuro. A base sempre foi importante, continua sendo. Acho que tudo é sempre uma evolução. A própria qualificação do elenco, né? Foi uma evolução. A gente fez o planejamento, né? O principal aspecto do planejamento era manter o grupo campeão. Então acho que o Flamengo conseguiu manter esse grupo, que é algo que foi conquistado, assim, é algo inédito no formato do Campeonato Brasileiro desde 1971, é algo inédito, né? Antes o Santos conquistou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Então, a gente sabe o quanto é difícil formar um grupo desse. Então o primeiro objetivo foi manter o grupo, depois qualificar onde a gente entendia que tinha que qualificar. E, bom, a gente... não acabou isso, né, Bruno? Continua sempre, processo contínuo. Como o Diogo, você comentou, a gente teve a transferência do Pablo Mari e do Rafinha, sem comparar atletas, mas em termos de característica e da necessidade do elenco, a gente conseguiu repor rápido, né? Com o Léo Pereira, o Pablo Mari e o Maurício Isla, a saída do Rafinha. Óbvio que não dá para comparar, cada atleta tem o seu mérito. O Pablo Mari e o Rafinha conquistaram bastante coisa aqui no Flamengo, são ídolos, tem o nosso reconhecimento, nosso carinho, reconhecimento da torcida, mas eu acho que a gente teve eficiência em repor rápido
a saída deles enfim, continuar mantendo o elenco do Flamengo qualificado e com alternativas que dão ferramenta de trabalho ao treinador, né? Pois é, estamos falando aí dos jogadores mais velhos que estão renovando os contratos, dos jogadores mais jovens que vão saindo do Flamengo, sendo vendidos, né, conforme aparece a oportunidade de negócio. E sobre isso é a participação de Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista do Jornal o Globo, como você já está acostumado a ler nas edições digital e impressa. E a participação é em formato do quadro que você já está se acostumando, que é o Fala Mansa. Um abraço, Giovanni, Diogo, Bruno Spindel. Olha só, esse tema que vocês estão debatendo e que passa em grande parte pela saída de jovens jogadores do Brasil é algo que muitas vezes está menos ao alcance dos clubes quanto a gente imagina. É lógico que a saída de jovens jogadores, a venda precoce de jovens, ela pode ser desacelerada por clubes mais estabilizados economicamente, mais vigorosos também do ponto de vista financeiro, como é o caso do Flamengo. Só que esse mesmo Flamengo mostra o quanto é difícil estabelecer uma hegemonia no Brasil, ainda que seja tendência que esse Flamengo seja dominante no cenário nacional e até talvez continental por um tempo. Por que é difícil estabelecer essa hegemonia? Porque essa é a terra da instabilidade, onde você perde, por exemplo, um treinador como Jorge Jesus, atraído pela volta a uma Liga dos Campeões, e também um continente sul-americano, em que jovens crescem e se formam num universo em que todo mundo do futebol vê a Europa como centro competitivo do jogo. Por vezes, para muitos jogadores, é evidente que o lado financeiro pesa e pesa muito, mas a ambição de boa parte deles é se provar numa Liga dos Campeões, que é considerado hoje o torneio onde os grandes jogadores se põem à prova. E isso, por mais que o Brasil cresça, jamais terá a oferecer a um jogador como esse. A Libertadores, por exemplo, ela reúne mercados como Bolívia, Paraguai, Equador, Venezuela, ou seja, existe um teto de crescimento. O Brasil, a partir dessa realidade ainda de país exportador, termina por acumular jovens que ainda não saíram e veteranos que regressam. Só que nesse aspecto o Flamengo, justamente pelo seu poderio econômico, ainda tem um diferencial que o faz muito competitivo. Poucos clubes do Brasil têm nomes de tanta relevância técnica em idade de auge competitivo, na idade em que normalmente poderiam estar na Europa, mas que o Flamengo conseguiu manter. Casos de Gabigol, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Arrascaeta, todos jogadores entre 24 e 29 anos. Essa talvez é uma das grandes forças e um dos grandes diferenciais desse forte elenco do Flamengo. Um abraço para vocês e até a próxima. E aí, Bruno, o Mansur aí trouxe que o diferencial do Flamengo, que é o que pôde contribuir para que o Flamengo continuasse atraindo todos esses grandes jogadores que agora são os principais pilares do time, né? E daí de uma maneira que, mesmo com a venda desses mais caros, como o Vinícius Júnior, como o Paquetá, o Reinier, ou mesmo dos jogadores que eram mais para compor elenco, como o Jean Lucas, como agora é o caso do Vinícius Souza, não seja tão sentida, né? Na verdade, acaba criando realmente um equilíbrio que consegue vender um jogador aqui, abre espaço para trazer um reforço e elevar a competitividade do time, né? Assim, tem alguns pontos importantes aí que o Mansur tocou, né? Obviamente é um fato, o Flamengo hoje e a própria América do Sul não tem o nível de receita que os principais clubes da Europa têm ali, eu diria os 10 principais clubes da Europa, ali o Flamengo obviamente não pode competir, né? Mas tem outros aspectos que o clube oferece que são aspectos até difíceis de encontrar em vários clubes da Europa, né? Então, a infraestrutura que o Flamengo tem, o centro de treinamento, todos os profissionais que trabalham aqui no Flamengo em todas as áreas, né? A área de saúde e alto rendimento, os fisioterapeutas, os médicos, preparadores físicos, a própria área de análise de desempenho, de scout do Flamengo, a área de logística, supervisão, gerência, tudo isso a gente enxerga que no Flamengo tem padrão europeu. O próprio Maracanã, um estádio de final de 2 Copas do Mundo, final de Olimpíada, então é um estádio mítico, histórico.
E o que eu acho que é o maior de todos é a glória que a torcida do Flamengo traz para um atleta, que isso é algo que nenhum atleta vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Legal. Não, eu ia te perguntar, Bruno, brincar se você, quando vai contratar o jogador, tipo o Isla, agora esse último aí, se você mostra no computador, no celular, a carreata da chegada na Libertadores, tem essas situações assim? Mostra? Tem, mostra, e obviamente eles falam entre eles, né? Assim, eles falam assim, pô, o Pablo é um jogador, um atleta espanhol, né? Assim, é verdade. Então, e escolheu o Flamengo, e eu acho que ele, assim, as emoções que ele viveu aqui, e o reconhecimento esportivo, tenho certeza, né? Hoje virou um case, né? Virou, já deu os parabéns a ele. E virou um case, e ele tá, assim, vai levar para a vida toda dele. Eu duvido que ele vá viver um tipo de emoção parecida, né, com o que viveu com a torcida do Flamengo aqui, né? Talvez ele seja um chamariz parecido pro próprio Isla, né, Giovanni? Perdão. O Isla vem aí, o Isla recusou o Boca Juniors. O Boca Juniors também queria, tem experiência de Libertadores, tem história, tem tradição, né? Complementa aí, Giovanni. É isso que eu ia falar, que eu imagino que a passagem do Pablo Mari, a nível dos jogadores, né, abra os olhos, assim, de muitos atletas para que venha pro Flamengo, pro futebol brasileiro, de alguma maneira, sabendo que, como você falou, Bruno, ele não tá dando um passo para trás, né? Não tá indo jogar em uma liga ou num clube de menor nível. Pelo contrário, ele tá indo para um clube que tá, para usar a expressão aqui que virou brincadeira, mas que tá jogando de igual para igual com os principais clubes do mundo, né? Mas a outra questão do nosso bate-papo hoje é porque, em contrapartida com a saída dos jovens, o Flamengo também ele busca jogadores que hoje em dia são mais experientes no mercado, né? Como é o caso do Isla, por exemplo, que, se eu não me engano, tem 32 anos de idade, né? E a gente falou das renovações no elenco dos dois Diegos, né? O Diego Ribas e o Diego Alves, que está em negociação ainda, né? Eles estão se tornando cada vez jogadores mais importantes dentro desse time, né? Formando a maturidade dessa equipe, mesmo que já estejam ali na geração de 85, né? Que também é o caso do Felipe Luiz, que, no caso de outros jogadores que não mantêm o mesmo nível, 35 anos já é uma idade preocupante, mas não é o caso desses jogadores, né? Eu acho que, assim, todos aqui estão no nível mais alto possível, né? Todos escolheram o Flamengo, foi a escolha deles, assim, né? Então, dentro das alternativas que eles tinham, e tinham alternativas, assim, dos clubes mais ricos e maiores do mundo, eles escolheram o Flamengo, que tem a maior torcida do mundo. Então, assim, o Flamengo, ele passa a ser a primeira escolha de muitos atletas. Então, o Isla mesmo, assim, abriu mão de dinheiro, abriu mão de outras escolhas esportivas e fez a escolha pelo Flamengo. Felipe Luiz, Gerson, Bruno Henrique, o próprio Gabigol na seleção brasileira, né? Então, o Bruno Henrique também pegou a seleção brasileira. Esse é um outro aspecto, né? É outro aspecto, eu ia falar isso. Os atletas, Rodrigo Caio também voltou à seleção brasileira. Então, o Gerson tá louco para voltar, o Gerson? Tá aqui, enfim, trabalhando duro demais, assim. Ele tem esse sonho. Acho que o Thiago Maia também tem esse sonho. Acho não, né? Tem esse sonho. Vários jogadores aqui têm esse sonho da seleção brasileira, e isso é mais um aspecto que faz com que o Flamengo seja a escolha deles. É legal destacar também, né, que há uma espinha dorsal de jogadores veteranos ali, digamos, ali 35 na média, né? Diego Alves, tem o Diego Ribas que renovou. Por exemplo, no caso do Rafinha, já havia uma possibilidade de valorização e tudo, mas ele viu que tinha mercado e optou por sair. Né? No caso do Diego Ribas, ele não quis sair, quis ficar. O Diego Alves é mais ou menos isso também? Tem essa possibilidade de mercado fora? Tem, não, então a gente tá fazendo de tudo para renovar com ele. Acho que ele quer ficar também, né?
E assim, o que eu coloquei assim de ser alternativa é um ponto, um paradigma que o Flamengo quebrou na América do Sul, assim, na minha cabeça, mas com certeza no Brasil, que um jogador, quando voltava da Europa para o Brasil, estava em fim de carreira. Depois ele decidisse sair do clube brasileiro, a alternativa dele era China, né? Fosse receber proposta ou ia receber alguma coisa da China, da Arábia, aqui dentro do Brasil mesmo, América do Sul. Hoje, voltar para o Flamengo, vir para o Flamengo, né? Vir para o Flamengo como primeira escolha não significa que ele vai ter que abrir mão e ficar fora do mercado no futuro. Então, assim, a escolha é esportiva pela paixão, vencer, tudo isso dentro do Flamengo, mas quando ele vem para o Flamengo, ele não está fazendo uma escolha de vir para o Brasil ou para a América do Sul e fechar as portas na Europa. Hoje, ele vem para o Flamengo e as portas na Europa continuam abertas, se não mais abertas ainda, né? Então, acho que falando de mercado, é um aspecto, um paradigma que a gente quebrou, que facilita ao Flamengo a contratação de atletas do mundo todo e faz com que o Flamengo possa naturalmente ser a primeira escolha dele. Legal. Agora tem uma intervençãozinha legal aqui também, Giovanni, que eu queria colocar aqui dos torcedores que participaram pelo Twitter lá com a hashtag 30 Minutos Flamengo, né, que não fala necessariamente dessas renovações aí e dessa questão toda de negociação de mercado, mas sim do Domi, né, que agora já está começando a dar a sua cara ao time. E aí o Flamengo, quando apresentou ele, né, falou nessa questão de filosofia de jogo. Eu acho que é legal o Bruno mostrar que esse respaldo está acontecendo ao trabalho. O Júlio Pinheiro pergunta aqui, Bruno, trazer o Domi, né, pensando que se daria uma sequência ao trabalho do Jorge Jesus. O que a diretoria pensou nesse sentido? Assim, porque a gente está vendo que as ideias dele não são necessariamente as mesmas, mas que podem resultar num time tão ofensivo quanto. Vocês tinham essa noção quando foi feita essa contratação? Sim, não, a gente tinha noção total, né, desse aspecto, tá? O que a gente queria, obviamente, a gente renovou o contrato do Jorge, o Marcos até já explicitou numa coletiva, né? Foram escolhas que o Flamengo fez e que são de ambas as partes, é uma negociação de duas partes. A gente é eternamente grato ao Jorge pelo que ele conquistou, por toda a conexão com o torcedor, tudo que ele proporcionou ao clube, toda a relação de carinho, amizade, do trabalho que foi construído ao longo desse tempo. A partir do momento que ele tomou a decisão de voltar para a Europa, a gente, enfim, num processo de alguns dias, né, definiu o Domi como o melhor nome, por ideia, filosofia de jogo, tudo que ele fez ao longo da carreira dele, pelas convicções nas ideias e filosofia de jogo dele, que são adequadas ao elenco do Flamengo e são adequadas à ideia, vamos dizer assim, à filosofia de jogo do Flamengo, que é de ser um jogo ofensivo e agressivo. Dito tudo isso, qualquer treinador precisa de tempo para trabalhar. Então, assim, o Domi é um cara sensacional, assim, que além do aspecto de trabalho do dia a dia, é um treinador e uma pessoa que procura tentar conhecer muito da cultura rubro-negra, da cultura carioca, da cultura brasileira, se integra com todas as pessoas aqui no centro de treinamento, de análise de desempenho, preparação física, área médica, procura conhecer no pouco tempo vago que ele tem o Rio de Janeiro, os pontos do Rio de Janeiro. Então, está fazendo um esforço enorme assim para... Tem professor de português, né? Tem professor de português para aprender o português o mais rápido possível. Trabalha duro demais aqui, então dia de folga ele está aqui no CT, chega cedo, vem trabalhar com a comissão técnica dele, puxa o pessoal da análise de desempenho, enfim, comigo, com o Marcos, com os atletas. Ele está criando uma relação de respeito, carinho, de comprometimento com o grupo, com todos os atletas. E aí é óbvio que tem diferenças na forma de jogar dele e como o Jorge pensava, é óbvio, mas são ideias ofensivas e agressivas, de acordo com o DNA do Flamengo, e que são ambas vencedoras da sua forma. São comprovadamente ideias vencedoras. Agora, todo o trabalho
precisa de tempo, então a gente precisa de dias de treino, precisa de tempo para assimilar, para entender as ideias, para automatizar as ideias nos treinamentos, para implementar as ideias nos jogos, reagir às situações de jogo. Então, tudo isso os atletas deixaram o treinador e têm apoiado demais o treinador, o Felipe Luiz, o Diego Ribas, Diego Alves, o Arão, Ribeiro, Bruno, enfim, todos o Gabi, pode ver até no gol lá contra o Santos, o Gabi foi lá e deu um abraço, quase não larga o Domi. Quase não larga ele, deu um abraço muito bacana no Domi. Então, assim, o ambiente de trabalho é bom demais, e precisa de tempo, assim, porque ideias, assim, qualquer ideia de jogo, para que ela seja bem ajustada e eficiente, precisa de um sincronismo de movimentos dos jogadores e compreensão do jogo, que você não pode pensar durante o jogo, tem que ser tudo, vamos dizer assim, automatizado e condicionado, né? Tudo meio reflexo condicionado, né? Isso acho que faz parte de qualquer esporte de alto nível. Então, precisa de tempo. Ele teve pouco tempo para trabalhar, teve uma semana agora, já conseguiu colocar em prática algumas ideias. O time teve bastante chances ali contra o Santos. É difícil demais assim, jogar na Vila. Eu acho que são 3 vitórias do Flamengo, se eu não me engano, na Vila, na história. E o Flamengo não ganhava na Vila, se eu não me engano, desde o 5-4, aquele do Ronaldinho 5-4 Gaúcho, né? Do Ronaldinho Gaúcho, né? E antes foi aquele do Adriano em 2009, né? Então, assim, um jogo duríssimo, dificílimo, que algumas das ideias já foram postas em prática. O time está evoluindo bem, e com o tempo assim, todo o comprometimento do Domi e dos atletas, que a gente vê no dia a dia, e de todo o corpo técnico e todo o corpo de trabalho da estrutura do Flamengo, né? A gente tem certeza que com o tempo o time vai produzir ainda mais e os resultados vão vir. Todo mundo aqui quer muito repetir os resultados e fazer ainda mais história, conquistar ainda mais títulos aí, que é o que todo mundo aqui dentro quer. Maravilha, Bruno. Você falou aí que realmente falta ainda tempo, né, pra gente ver os resultados do trabalho do Domi, e também falta tempo pro nosso podcast, que infelizmente já estamos nos minutos finais aqui dos nossos 30 minutos de Flamengo. Mas, Bruno, a gente queria então agradecer mais uma vez a sua participação e deixar já aberto convite para outras possíveis participações no nosso podcast 30 Minutos de Flamengo. Muito obrigado. Não, prazer enorme. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Diogo. E estar falando com vocês é um prazer enorme. Estou sempre à disposição, e falar com a nação rubro-negra também é sempre bom demais. Espero que a gente consiga conquistar as vitórias aí, os títulos que todos nós queremos, e o que dá mais alegria para a gente é ver a nação feliz e poder compartilhar isso com eles. Pode ter certeza que está na nossa cabeça, é um sonho nosso viver de novo uma emoção como aquela da Presidente Vargas lotada. Isso não tem preço e fica marcado para nossa vida inteira. Saudações rubro-negras aí a todos, e um grande abraço. Fim de papo de mais um 30 Minutos de Flamengo. Obrigado a Bruno Spindel, obrigado Diogo, até a semana que vem. E eu, Giovanni Sanfilippo, também agradeço a você que nos ouviu em mais este episódio. A coordenação do podcast 30 Minutos de Flamengo é de Thales Machado e Roberto Maltic, a produção é de João Pedro Fonseca e a edição fica com Matheus Correia. Até a semana que vem e saudações rubro-negras a todos. Tchau! 30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.